Hoje vamos falar da Mulher do Gerês. Este episódio irá se debruçar sobre a história que um casal do país de Gales contou-me quando visitou o meu local de trabalho. Foi em novembro de 2022. Em novembro de 2022, um casal do país de Gales que estava a fazer uma viagem por toda a Europa de autocaravana chegou ao meu local de trabalho e foi muito curioso porque eles entraram minutos depois do seu país ter sido eliminado no Campeonato do Mundo de Futebol que estava a acontecer. E eu disse-lhes, perguntei, vocês são ingleses? Não, somos país de Gales. Então olha, o vosso país acabou de sair do Campeonato do Mundo de Futebol e achei engraçado porque foi a primeira pessoa a dizer-lhes isso. E então, eles vinham com uma preocupação. Eles tinham atravessado Espanha, tinham chegado a Portugal há poucos dias, ou há um dia, nem isso, e a preocupação deles era se Portugal tinha siesta como tinha a Espanha, e que isso tinha-lhes incomodado um pouco na questão de almoçar ou lanchar, porque estava tudo fechado, e eles não sabiam se Portugal também tinham isso. E então, eu expliquei-lhes, não têm que se preocupar, e eles tinham passado a noite anterior no Gerês, numa autocaravana, ou seja, um pouco no meio do nada, ou num local específico para isso, e que eles disseram-me que nessa tarde, antes mal tinham chegado a Portugal, foram fazer uma caminhada e passaram por uma vila muito pequena, e nessa vila muito, muito pequena, nessa aldeia muito pequena, passaram por lá, estavam-se a fazer um percurso pedestre e que viram assim uma senhora sentada junto a uma casa, assim já uma casa um pouco devoluta, uma casa antiga, não é, de granito, muito típica aqui da região do Minho. A senhora estava toda vestida de preto, que também é um hábito bastante comum para uma senhora que fica viúva e que faz esse voto de, enquanto for viva, usar sempre preto, que ainda, hoje em dia, nas gerações mais novas, isso já não é normal, mas tendo em conta a idade da senhora, ainda era comum. E então a senhora estava um bocado debruçada, o casal contou-me que na altura sentiram um bocado de medo, e a senhora, por gestos, ela, sem saber falar inglês, e eles, sem saberem falar português, a senhora, por gestos, pediu-lhe para esperar um bocado, que já vinha. Foi para dentro de casa, e eles, mais uma vez, depois a contarem-me, estavam com medo, que se calhar podia ter ido chamar o marido, que o marido vinha com uma caçadeira, ou com outra arma, ou o que quer que seja. Então, os senhores pensaram logo o pior. Mas a mulher, poucos minutos depois, vem para fora com um cesto com vegetais, vinho, chouriço, outros alimentos de produção local, ali do local onde ela vivia, e mais uma vez, com a diferença, a barreira da língua, eles não sabiam, não queriam aceitar, a mulher queria que eles aceitassem, eles queriam pagar à senhora por aqueles alimentos, não é? Porque viram ali uma quantidade considerável de alimentos. A mulher queria oferecer, eles não sabiam se ela lhes queria vender, se lhes queria oferecer, não sabiam se era correto ou não ao lhes oferecer dinheiro, e estava-lhe a oferecer dinheiro, e eles disseram que a mulher ficou logo visivelmente chateada quando isso aconteceu. E quando eles me contaram isso, eu disse-lhes, sim, é a pior coisa que vocês podem fazer a um idoso ou uma idosa, que é, se eles oferecerem alguma coisa, vocês aceitam e não lhes querem pagar, porque isso é quase uma falta de respeito para essas pessoas. E eles, sim, nós depois recebemos e agradecemos muito, mas foi um momento muito curioso, porque isso, em Gales, era impossível isso acontecer. Nós fomos ali embaixo à vila, antes subimos aqui ao castelo, passamos por as pessoas assim sorridentes, a dizer bom dia, que era das poucas palavras que nós percebíamos, e eu, sim, é normal nestes meios pequenos isso acontecer. E então expliquei-lhes que nesta região, na região do norte, na região Minho, foi sempre uma região de muita imigração, porque era uma zona pobre, é normal as pessoas gostarem de receber bem pessoas que vêm de outro país. Claro que há maus exemplos em todo lado, não é? Mas gostam de receber bem porque sabem aquilo que é
o que é a ligação que eles têm com família que está noutro país e que não conseguem conviver diariamente. E explica-lhe isso porque há uns anos, por causa de umas cheias também aqui no Norte, isso já nos contei, estou-vos a contar a vocês agora, que uma senhora está a ser entrevistada pela CMTV. A senhora tinha perdido grande parte lá de uma plantação que ela tinha lá, assim, uma casa muito simples, o que o seu quintal tinha sido totalmente alagado. A jornalista para de falar com a senhora, está a dar as últimas palavras para passar para estúdio, e ouvem a senhora a falar para a senhora, não é? Claro, sem, não tinha essa noção, já não estava a ver o microfone, pensavam que não ouvia, não sei. A senhora virou-se para a câmara ou para a jornalista a dizer: olha, vocês agora querem alguma coisa quentinha? Querem alguma coisa para comer? Ou seja, é muito aquela ideia de quem tem menos acaba por dar mais, ok? Dar aquilo que tem. E a senhora do Gerês, num ato de bondade, ofereceu àquelas pessoas que provavelmente tinham muito mais do que ela e podiam comprar aquilo à vontade. A senhora quis oferecer, ok? E agora vocês poderiam dizer assim: mas que a mulher teve medo e ofereceu. Quem sabe, mas pronto, assim a história já não tinha tanta piada.